começando, né, apresentando para vocês um pouquinho da minha pesquisa, e acho que foi bem bom de apresentar na sequência da Russell, porque acho que tem diálogos ao mesmo tempo que tem enfoques diferentes, né? Acho que tem alguns diálogos, mas a minha pesquisa é um pouquinho mais específica. E, bom, vou me apresentar. Eu sou doutoranda, né, aqui do programa de pós-graduação da URGS, orientanda da professora Célia, e eu sou também professora na Universidade Federal de Alfenas, que fica em Minas Gerais. Lá em Alfenas eu trabalho no curso de Ciências Sociais, né, que é a minha formação inicial também, mas eu trabalho especificamente com a área de ensino, com os estágios e com as disciplinas de metodologia de ensino. E isso justifica também, acho que um pouco o meu foco e minhas preocupações com investigar as práticas docentes, né? Acho que é isso. E aí, sim, bom, um esclarecimento inicial, eu não trabalho propriamente com trajetórias, né? Eu trabalho mais com ensino mesmo, né? Eu penso os professores a partir da sua prática, né? A partir da prática docente deles. E o que eu vou apresentar para vocês, eu vou apresentar para vocês, é parte do meu projeto, né, de doutorado, que em termos de prazo está ali no final, mas que em termos de pesquisa empírica está ainda um pouco no começo, né? Ele foi recém-aprovado, né, pelo Comitê de Ética. Então, eu vou apresentar a parte da discussão metodológica que eu fiz na formulação dele, mas eu ainda não consigo apresentar muitos resultados para vocês, porque eu ainda estou na primeira etapa, né? Então, acho que é isso. Eu vou contar mais, na verdade, sobre o próprio processo de elaboração metodológica da pesquisa. Então, o título da pesquisa, né, acho que essa já é a quinta ou sexta mudança que ele sofre, mas por enquanto está assim: antirracismo no ensino de sociologia, um estudo sobre práticas e saberes emergentes no ensino médio. Bom, as minhas questões principais de pesquisa, eu não estou conseguindo passar, consegui. As minhas questões principais de pesquisa, elas são pela perspectiva docente, com relação a como tem se dado o trabalho com a educação das relações étnico-raciais na sociologia escolar. Então, pensar o que já foi feito e quais são as perspectivas de futuro desse trabalho. E, ao mesmo tempo, também pensar quais são as contribuições específicas da sociologia escolar para a educação das relações étnico-raciais no ensino médio. A gente está aí completando 20 anos, né, da Lei 10.639, mas a implementação da educação das relações étnico-raciais, ela segue como um desafio na nossa educação básica de uma maneira geral, e no ensino médio em especial, né? Muitos professores, muitos inclusive gestores de ensino médio, gostam de dizer que a lei não se aplica ao ensino médio ou se aplica só a algumas disciplinas em específico, quando na verdade ela diz respeito a toda a educação básica e a todas as disciplinas. Então, o meu objetivo passa também por pensar qual que é a contribuição que a sociologia pode dar para esse processo mais amplo, né? E aí, assim, bom, qual que é o contexto, por que que eu cheguei nesse projeto de pesquisa? Em parte, já contei para vocês, com o que eu trabalho, né, o ensino de sociologia é com o que eu trabalho. Eu tive aí, não sei se é a sorte ou o azar, de uma coincidência histórica muito grande, que eu me formei na licenciatura no mesmo ano em que sociologia retornou retornou obrigatoriamente para o currículo do ensino médio, né, que foi em 2006, 2007,
E desde que eu me formei, eu tenho trabalhado com o ensino de sociologia. Então, primeiro eu trabalhei na educação básica, fui professora em escolas privadas em São Paulo e na Prefeitura Municipal de São Paulo, e depois eu fui para o ensino superior, para atuar também na formação de professores e na área específica do ensino de sociologia. E, bom, ao longo desses tantos anos de trabalho, uma inquietação que me seguiu era exatamente essa relação de qual que era o lugar que o debate racial ocupava no ensino de sociologia, né, que eu estou chamando de sociologia escolar. Por quê? Porque desde que eu me convenci de que isso precisava ser trabalhado nas minhas aulas, eu tive muita dificuldade. E tinha um incômodo que passava, por um lado, pelo fato de que esse debate, de que eu, né, reconhecia que esse debate era muito importante quando a gente olhava para a história das ciências sociais no Brasil. Então, se a gente olha para a história das ciências sociais no Brasil, a gente identifica que dos autores que são considerados seus fundadores, né, como Florestan Fernandes, Horácio Nogueira, Gilberto Freire, todos eles se dedicam ao debate racial, mas quando a gente olha para a transposição disso para a sociologia escolar, ela não aparece, e ao mesmo tempo tem também a questão de que a sociologia retorna para o ensino médio em 2007, quer dizer, depois da Lei 10.639, que é de 2003, e ela ignora completamente os documentos oficiais, eles vão ignorar completamente a relação entre essa disciplina, né, que então vai se reconstituir no currículo do ensino médio, e essa lei mais geral. Então, uma motivação importante para a elaboração desse projeto era entender essas contradições e entender e de pensar como é que poderia contribuir para, de certa forma, não sei se solucionar, mas intervir também sobre esse cenário. E aí, quem me ajuda muito a montar isso como um projeto de pesquisa vai ser o trabalho da professora Nilma Lino Gomes, né, em especial esse livro aqui, O Movimento Negro Educador, em que ela faz um amplo debate sobre o papel educativo, né, do movimento negro no Brasil, e em determinado momento, a partir da discussão do Boaventura de Souza Santos sobre sociologia das ausências e das emergências, ela formula essa ideia de pedagogias das ausências e pedagogia das emergências, em especial para pensar essa ausência, né, das questões, das contribuições do movimento negro, dos saberes da população africana e afro-brasileira nos currículos da educação básica brasileira. E aí ela fala assim, olha, isso não é só um cenário de ausência, mas de produção de ausência. Ou melhor, isso não é só um cenário de inexistência, mas existe uma produção ativa de ausência, né? E aí, com isso, ela formula essa ideia de pedagogia das ausências, mas como ela também está pensando de uma maneira dialética, ela fala, olha, todo cenário de ausência contém em si também cenários de emergência. E aí, boa parte da leitura que ela faz sobre o movimento negro é pensando na atuação do movimento negro como esse formulador de emergências, né? Contra ausências. E aí, então, pensando também muito nessa formulação, quer dizer, eu entendi que o cenário que a gente tem na sociologia escolar é um cenário de pedagogias de ausência, das ausências mesmo, então não é só uma inexistência, mas é uma produção ativa de ausências, né? Mas que era preciso buscar emergências. Eu encontrei, né, no momento inicial, não. Eu encontrei duas fontes principais de emergências, que eram os trabalhos do Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na Educação Básica, que é o ENESEB, que é provavelmente o principal evento de ensino de sociologia que a gente tem no país, e nas dissertações do Prof. Sócio, que é o mestrado profissional em rede, né, da sociologia, não tem só em sociologia, tem em várias áreas do conhecimento. O Prof. Sócio, ele é bem recente, assim, ele tá recebendo a terceira turma
né? Ele acabou de fazer o processo de seleção da sua terceira turma, mas já nas dissertações, eu só tive acesso, na verdade, às produções da primeira turma, e na produção daquelas primeiras turmas eu já identifiquei trabalhos que indicavam coisas bacanas para pensar aí como é que está o cenário, como é que está melhor esse cenário e as emergências com relação a esse tema no ensino de sociologia. Então, esses trabalhos, eles vão dar vários elementos para eu pensar e formular melhor a minha pesquisa. E aí, aqui eu coloquei poucas coisas, né? Mas, em especial, ele vai indicar o que acho que já era um sentimento geral de que existe um interesse crescente pelo tema, em especial nos últimos 4 anos, né? Então, inclusive, coincidindo com o período da pandemia, que aí eu acho que, inclusive, é um período em que a gente pode identificar esse interesse crescente, inclusive nos meios de comunicação, de uma maneira geral, né? Então, na opinião pública, de uma maneira geral, mas no caso da sociologia, o que eu percebia, né? E inclusive fazendo um recorte de que o Eneseb é um espaço muito frequentado por professores em formação, ou seja, estudantes de licenciatura, e que o Profsócio um espaço de professores já formados e atuantes na educação básica, é de que, no caso da formação de professores, esse interesse crescente ele tinha sido muito impulsionado pelas políticas públicas específicas para a formação de professores e que aumentaram a relação universidade-escola. Então, aí, em especial, o PIBID, a maior parte dos trabalhos que tocavam, discutiam essas questões eram, na sua grande maioria, relatos de experiência relacionados ao PIBID, né? Para quem não conhece, é um programa institucional de bolsas para docentes. Então, os estudantes, assim como tem de iniciação científica, eram os estudantes receberem bolsas para iniciarem as suas atividades docentes na escola, né? E tudo isso com supervisão de professores, tanto na universidade quanto na escola. E também por conta do PIBID, me parece, algum impacto disso nos programas de residência pedagógica e nos próprios estágios supervisionados e institucionais que já existiam na universidade e que também vão aparecer lá nos trabalhos do evento. Nos trabalhos do Profsócio, o que eu encontrei, entre as inúmeras coisas, né, que eu encontrei que me ajudavam a pensar a pesquisa, em especial a parte empírica dela, era de perceber que o interesse dos professores, o interesse na temática das relações étnico-raciais, ela não era um interesse exclusivo dos professores formados em ciências sociais. No primeiro momento eu tive essa ideia, eu falei assim, eu acho que os professores que são formados em ciências sociais, porque esse é um tema importante do campo, vão ser eles que vão querer discutir isso no ensino médio. E aí o que as dissertações do Profsócio me mostravam era que não, né? E aí as pesquisas mais recentes também vão demonstrar que existe uma maior multidisciplinaridade das pesquisas em relações étnico-raciais. Mas também, ao mesmo tempo, esses professores me indicavam uma preocupação muito grande em como que o tema das relações étnico-raciais tem sido trabalhado nos livros didáticos. Tanto os trabalhos do Eneseb quanto as dissertações do Profsócio também vão evidenciar que tem uma variedade imensa de possibilidades de abordagem temática das relações étnico-raciais no ensino de sociologia. Então, e aí isso, de certa forma, quando a gente pega a história das disciplinas escolares, vai nos revelar que, então, não existe ainda uma tradição de abordagem de como esse tema é recortado e transposto para a sociologia escolar, então, que ainda é um tema em disputa. Esses trabalhos também me evidenciavam que existia, então, provavelmente uma variedade de ações e de atividades e de coisas que vinham sendo desenvolvidas na escola e que ainda não estavam sendo olhadas pelas pesquisas do ensino de sociologia, né? Então, e que
não olhar para isso seria talvez fortalecer uma sociologia das ausências ou uma pedagogia das ausências, né? E que então, como o trabalho, como a pesquisa quer ir no caminho contrário, a ideia então foi pensar um formato de pesquisa empírica no qual eu pudesse olhar para professores que já estão na rede, atuando na rede estadual, desculpa, atuando no ensino médio, de como é que eles têm pensado isso, o trabalho com as relações étnico-raciais no ensino de sociologia. E aí, de início, já defini que o recorte ia ser pensar os professores da rede estadual, porque a maior parte do ensino médio no país, ele é realizado pelas redes estaduais de ensino, né? Então, 70% do ensino médio do país é gerido pelas redes estaduais. Então, a minha ideia era, se eu conversar com esses professores, eu vou ter um quadro um pouco mais específico, um pouco mais próximo do que realmente acontece nas escolas. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria fazer uma coisa que fosse... tinha uma questão, né? Eu me coloquei uma questão de o que exatamente eu vou conversar com esses professores e como é que chego nesses professores, considerando que a gente está num contexto de reforma do ensino médio, em que as disciplinas, em especial a sociologia, tem sido extremamente atacada no sentido de que os professores não sabiam e ainda não sabem direito, né, como é que vai ser o seu futuro, se vai ter, se a disciplina ia ser ou não mantida na dinâmica curricular, com quantas aulas e tudo mais, e ao mesmo tempo num contexto que acho que perdura, né, por mais que a gente tenha um indicativo do STF de que programas como o Escola Sem Partido são inconstitucionais, na prática, ainda tem-se tido uma perseguição muito grande aos professores que discutem temáticas polêmicas nas suas aulas, né? Então, a gente ainda vive um período de perseguição aos professores, né? Perseguição e controle, porque, querendo ou não, a reforma do ensino médio é uma reforma de aumento do controle sobre o trabalho docente. Então, parte da preocupação da pesquisa também era como é que eu formulo uma estratégia de pesquisa no qual eu possa discutir meus objetivos, não é, que é de pensar como é que o ensino, como é que a educação das relações étnico-raciais tem sido trabalhado no ensino de sociologia, mas ao mesmo tempo olhe de maneira acolhedora, né, para esses professores que estão nesse cenário que é um cenário difícil, né? E aí eu fui amadurecendo a ideia a partir, né, de leituras em especial da Bell Hooks, do Paulo Freire e da Glória Ladson Billings, que era de tentar construir uma comunidade de pesquisa e de aprendizado, né? Então, eu não queria só conversar com os professores no sentido de que eles me percebessem como a pesquisadora e eles o objeto, mas de pensar uma maneira de conversar com eles, inclusive no sentido de estabelecer parcerias. Na verdade, a grande referência minha para isso é a Glória Ladson Billings, e aí eu vou até me dedicar um pouquinho mais para apresentar como é que ela pensou a formulação dela. Mas acho que acho que também o trabalho da Glória Ladson Billings fez tanto sentido porque eu tinha, né, um histórico de atuação de educação popular pela matriz freiriana e porque eu já vinha com uma ideia na cabeça que era de uma coisa que eu tinha ouvido quando do centenário do Paulo Freire, eu ajudei na organização de um seminário, e dentre as aulas desse seminário, a gente tinha um dia que era só para falar do Paulo Freire, secretário de Educação. O Paulo Freire foi secretário de Educação do município de São Paulo durante a gestão da Luísa Erundina, e ele foi durante 2 anos, né? Ele já estava muito adoentado e tudo mais. E aí a gente conseguiu reunir relatos de várias professoras, coordenadoras pedagógicas, diretoras de escola que tinham atuado no período da gestão do Paulo Freire.
E aí me chamou a atenção que em todos os relatos elas falavam assim, mas a coisa que eu mais sentia falta depois que a gestão passou eram dos círculos de formação permanente, ou a experiência que eu mais gostei na época foram dos círculos de formação permanente. O que eram os círculos de formação permanente? Era uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, eles tinham um espaço dentro da sua própria organização de trabalho, então não era algo extra, estava dentro do próprio horário de trabalho, em que eles se reuniam com os seus pares de função. Então, as diretoras de escola, elas se reuniam com outras diretoras de escola para conversar e pensar junto elementos, perspectivas e dificuldades da sua função. Os professores de matemática faziam a mesma coisa, as professoras de geografia faziam a mesma coisa, as coordenadoras pedagógicas faziam a mesma coisa. E eu, quando eu vi aqui, eu falei assim, nossa, isso é muito legal, acho que quando eu voltar para a Unifal, né, eu vou fazer um projeto de extensão com isso. E aí, quando eu li a Glória Ladson Billings, eu falei assim, não, acho que talvez dê para juntar uma coisa na outra e pensar, talvez, não círculos de formação permanente, mas um círculo que pudesse me servir de pesquisa. Por isso que, né, já antecipando aí alguns slides para frente, a minha principal estratégia de pesquisa, ela está se constituindo como rodas de conversa, né? Então, bom, a gente tem um desafio ainda, né, me parece, que é de pensar, inclusive, como é que a gente faz as pesquisas em educação das relações étnico-raciais no ensino médio, porque tem pouca coisa, né? Não só inclusive por conta dessa questão de que não só o ensino médio pouco aplica a lei, como também pouco se pesquisa sobre isso, né? E aí, nas diferentes pesquisas e buscas, acabei chegando nesse livro da Glória Ladson Billings, também por conta de uma disciplina que eu fiz sobre currículo aqui no programa de educação. Cheguei nesse livro da Glória Ladson Billings, em que ela vai fazer uma pesquisa, na verdade, com professoras da educação elementar nos Estados Unidos, que seria o nosso equivalente ao Fundamental 1, né, que são as professoras alfabetizadoras, e a grande questão dela é de, por meio da pesquisa com essas professoras, pensar o que seria uma educação bem-sucedida para crianças afro-americanas. Então, e aí ela quer pensar tanto em termos de currículo, quanto em termos de metodologia de ensino. Eu falei, nossa, isso é muito bacana, isso é muito bom, acho que é exatamente isso que eu quero para mim. E o trabalho dela, esse livro aqui é um livro muito bacana, que é no qual ela faz essa pesquisa. Ela vai fazer toda uma construção a partir do diálogo com essas professoras, daquilo que ela vai chamar de educação culturalmente relevante, né, que é essa educação eficiente para crianças afro-americanas, e que ela pensa, inclusive, ela vai dizer, bom, a educação eficiente para as crianças afro-americanas é a educação não assimilacionista, né? Porque a educação assimilacionista, ela vai ser uma educação que embranquece, que retira as crianças da sua própria, dos aprendizados que elas trazem da sua própria comunidade e que negativam a sua própria identidade. E um ensino bom e democrático é aquele que vai no outro caminho, que, na verdade, fortalece a identidade dessas crianças e ampliam. Né? Tem um diálogo imenso com o Paulo Freire, né? Com a discussão sobre educação libertadora do Paulo Freire, mas o mais interessante é que também ela mostra uma estratégia de pesquisa para construir isso, que era muito interessante. Então, como é que ela chega, né, nessa... O livro é cheio de tabelinhas em que ela vai fazendo a comparação entre o que seria um ensino assimilacionista e uma educação culturalmente relevante, e ela chega nisso a partir dessa pesquisa, né, que é uma pesquisa que ela diz que combina técnicas etnográficas e colaborativas com professoras específicas
específicas da educação elementar. Então, como é que ela faz? Ela selecionou 8 professoras que trabalhavam todas numa mesma cidade no norte da Califórnia, e a seleção dessas 8 professoras não foi ela que fez. Ela fez todo um caminho para que a comunidade daquela cidade indicasse essas 8 professoras. Então, ela diz, né, que são professoras bem-sucedidas no ensino de crianças afro-americanas. Essa concepção de bem-sucedida não era dela, era da própria comunidade. Então, ela vai nas escolas e pede para as diretoras de escola fazerem uma lista das professoras que elas consideram como professoras bem-sucedidas na educação de crianças afro-americanas. E aí ela vai nas igrejas e consegue reunir os pais das crianças que frequentam as escolas e pedem para eles indicarem, os pais das comunidades negras, né? E pede para eles indicarem também as professoras, fazerem uma lista de indicação de professoras que eles consideram como bem-sucedidas na educação dos seus filhos. E aí, cotejando, né, comparando essas duas listas, ela identifica os nomes que aparecem nas duas listas, ela chega a 9 nomes, entra em contato com essas 9 professoras e 8 delas aceitam participar da pesquisa. Então, é assim que ela chega na amostra da pesquisa. Então, o reconhecimento do que é bem-sucedido, isso que me pareceu que era bem interessante, né? Não era só dela, era também da comunidade. Aí, com essas 8 professoras, ela faz entrevistas semi-estruturadas, ela passa quase um ano em observação participante nas aulas dessas professoras, e aí ela não só faz anotações, como ela grava vídeos, né, das aulas dessas professoras, e aí depois, por fim, ela reúne essas professoras em 17 encontros, e nesses 17 encontros elas assistem trechos das aulas, todas elas assistem trechos das aulas, né, de cada uma, e analisam e interpretam coletivamente esses trechos assistidos, né? E aí, a partir, então, desse diálogo, a partir dos trechos das aulas selecionadas, que ela vai começar a definir, então, o que é uma educação culturalmente relevante, que seria uma educação apropriada para crianças afro-americanas. Eu fiquei muito impactada quando eu li esse livro, né? E eu achei que tinha muitas convergências, era muito interessante para a minha pesquisa, né? Primeiro porque eu acho que tinha uma estratégia de olhar para a prática docente de uma maneira bem bacana, bem profunda e bem respeitosa, assim. E ao mesmo tempo que tinha também um objetivo de uma certa formulação mais estruturada do que se estava falando, né? Então, do que seria uma boa educação, né? E aí eu achei que isso era bem interessante. Em algum momento eu cheguei, inclusive, a cogitar de pensar o que seria aí um ensino de sociologia culturalmente relevante e tudo. Depois eu achei que, na verdade, não tinha pé para isso por vários motivos, e também porque acho que tem uma questão de liberdade e amplitude curricular quando a gente pensa em disciplinas específicas, que é diferente de quando a gente pensa na educação do período de alfabetização, né, que é a educação polivalente. Então, eu comecei a pensar nisso. Então, no primeiro momento, eu falei assim, eu vou fazer uma adaptação e vou seguir essa estratégia metodológica e vamos ver no que dá, porque tem convergência de objetivos. E aí, depois, conforme eu fui aprofundando, eu fui, bom, tem convergência de objetivos, mas tem limites muito sérios, né? Limites muito sérios que, inclusive, invalidam a possibilidade de eu aplicar a pesquisa. E boa parte desses limites estão relacionados, inclusive, com as diferenças entre as realidades das professoras polivalentes com as quais a Glória Ladson Billings trabalhou e as professoras especialistas com as quais eu ia trabalhar, né? Então, por exemplo, a pesquisa toda começa, a pesquisa da Glória Ladson Billings começa com uma ação
que é muito importante e muito determinante para o resultado dela, que é a possibilidade da comunidade indicar as participantes de pesquisa. Mas ela já está lidando com uma realidade educacional que é comunitária, que é a educação, mesmo se a gente pensar o ensino fundamental, é uma realidade que é comunitária, no sentido que você tem uma professora por turma, aquela professora só trabalha com aquela turma, aquela professora tem condições de saber o nome de todos os seus alunos, conhecer os pais dos alunos e tudo mais. Quando você vai para o ensino médio, nos Estados Unidos não é muito diferente, mas estamos pensando aqui a realidade brasileira, em especial aqui no Brasil, a realidade é completamente outra. A gente está falando de professores que trabalham em mais de uma escola, que vão ter muitas turmas, né? E que dificilmente sabem o nome de todos os seus estudantes, menos ainda conhecem os seus pais, e menos ainda os pais conhecem o professor, ou às vezes se conhece é um professor ou outro, dificilmente vai ser especificamente o professor de sociologia. Então, essas diferenças colocavam desafios que me pareceram bem importantes no sentido de adaptar aquela metodologia de pesquisa para a minha pesquisa. Fora a questão, né, do tempo e questão financeira, eu não teria condições de ir para as escolas e filmar, nem sei se os professores se sentiriam confortáveis de ter, nesse contexto de perseguição política aos professores, de a gente ir lá filmar, mesmo que seja para pesquisa. E tinha a questão geográfica, né, de que me questionei várias vezes, será que é possível eu concentrar a minha pesquisa numa única cidade? Inclusive, essa era uma sugestão da banca, né, que eu fizesse lá na banca de qualificação, que eu fizesse isso lá na cidade onde eu trabalho, em Alfenas, em Minas Gerais. E aí eu falei assim, olha, impossível, porque Alfenas só tem 6 escolas de ensino médio e 3 professores de sociologia. Esses 3 professores foram meus ex-alunos na Unifal, então, não sei, a pesquisa vai ficar enviesada, né? E também fiquei me perguntando se era interessante para o que eu estava pesquisando concentrar isso tudo numa delimitação geográfica tão pequena. E aí, então, qual foi a solução que eu encontrei, né? Eu achei que o mais importante, na verdade, do que estava na pesquisa da Glória Ladson Billings, e pensando nesses outros autores, né, no Paulo Freire e na Bell Hooks, era que não era tanto seguir essas 4 etapas, mas ter como horizonte a constituição de um trabalho mais comunitário e mais colaborativo. Então, isso significava que não dava para acabar a pesquisa nas entrevistas, por exemplo, né? Então, eu acabei fazendo um desenho de pesquisa inspirado, né, na Glória Ladson Billings, mas com as adaptações que me pareceram que eram importantes. Eu estou aqui nesta primeira etapa, que é a etapa de seleção de participantes, que aí eu optei de fazer por chamada pública. Eu até cogitei de fazer por indicação do movimento negro com formadores de professores, e eu cotejaria essas 2 listas, mas aí depois eu achei que isso não ia funcionar, né? Não ia funcionar e acabava talvez até gerando uma hierarquização da opinião dos professores do ensino superior que eu não queria, né? Uma priorização. Então, achei que o mais interessante era, vamos abrir chamada pública, os professores que trabalharem com isso e tiverem interesse, eles se inscrevem, né? Então, é nessa etapa que eu estou, né, da chamada pública. Tá aqui, se vocês quiserem te conhecerem alguém e tal, quiserem ajudar na divulgação, eu ainda estou recebendo inscrições, e a ideia é selecionar entre 9 e 15 professores que estejam atuando no ensino médio. Eles podem ou não ser formados em ciências sociais, mas o pré-requisito básico é que eles estejam atuando no ensino médio, preferencialmente na rede estadual, mas se não for na rede estadual, se inscreve, pode ser que consiga participar da pesquisa também. E a ideia também era montar 3 grupos de rodas de conversa, um em Minas Gerais, um em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Por que esses 3 estados, né? Minas Gerais, por ser o estado onde eu atuo,
que é o estado onde está a Unifal, né? São Paulo, porque a gente tem impacto do nosso trabalho no norte de São Paulo, então, no fundo, a gente pensa ali a formação sempre pela realidade Minas Gerais, São Paulo, e Rio Grande do Sul, por ser onde estou aqui realizando essa pesquisa. Só que, assim, já tem 2 semanas que o formulário está rodando, eu mais recebi respostas de São Paulo, e recebi resposta, que acho que tem a ver com a minha rede, né, na verdade, de contatos também. Eu recebi muita resposta de gente com quem eu trabalhei e de ex-alunos, né, de gente que foi meu aluno na Unifal. Então, e não tem resposta nenhuma do Rio Grande do Sul, e como eu joguei a divulgação também em grupos nacionais de ensino de sociologia, eu recebi respostas do Nordeste, né? Então, quer dizer, eu vou me dar mais 2 semanas de divulgação, né, desse formulário, dessa chamada de inscrição, mas se as características das respostas permanecerem como estão, então Rio Grande do Sul vai ser impossível de fazer, porque não tem gente que se voluntariou. E aí o que eu pensei era fazer um grupo em Minas Gerais, um grupo em São Paulo e talvez um terceiro grupo misto de gente de vários lugares que tivessem se inscrito. Eu acho que com essas características também já deu para notar que a maior parte da pesquisa vai ser online, né? Então, tanto as entrevistas semi-estruturadas quanto as rodas de conversa, elas vão ser realizadas de maneira online. Sei que tem uma série de discussão, a Marta trouxe alguns elementos, a Rússia também, mas assim, a reflexão que eu fiz é que não tem, para a minha pesquisa, a questão online, a sensação que eu tenho também na conversa com vários professores da educação básica e com vários colegas do ensino superior é que com a pandemia a gente incorporou a ferramenta do online na nossa vida, né? No nosso cotidiano como docentes. E, em especial para reuniões pedagógicas, eu tenho percebido que os professores têm preferido que seja online a ser presencial. Então, eu já ouvi esse relato de vários professores, principalmente professor que trabalha em mais de uma instituição, que às vezes perdia muito tempo para ir na outra escola para fazer a reunião pedagógica. Se ele faz online, ele pode fazer de qualquer lugar, ele consegue chegar mais cedo em casa e tudo mais. Então, acho que isso já foi incorporado, não vai ser um problema, e ao mesmo tempo, o fato de ser online, ele me dava essa abertura geográfica, né, de encontrar pessoas em vários lugares, que se eu me limitasse à possibilidade de encontrar pessoalmente com essas pessoas, eu não chegaria, né, eu não conseguiria chegar nessas pessoas. Então, de fato, a ferramenta online me garante a possibilidade de que eu tenha um alcance geográfico estadual, por exemplo, né? Mesmo que eu limitasse tudo em Minas Gerais, o fato de ser online me permitiria dialogar com professores do norte de Minas e tudo mais. Então, assim, depois de selecionados professores pelo questionário de chamada pública, que é um questionário bem simplesinho, onde, na verdade, eles vão dizer há quanto tempo trabalham com o ensino de sociologia, se estão ou não com a disciplina de sociologia esse semestre, se formaram em ciências sociais ou não, qual que é o seu pertencimento étnico-racial, que esse é um elemento importante também para a pesquisa. Na verdade, as 2 questões mais demoradas de responder eram as 2 questões abertas, que eram como você tem trabalhado com a educação das relações étnico-raciais nas suas aulas de sociologia e se você considera a sua prática antirracista. Essas são as 2 questões abertas e talvez mais demoradas. E aí seria a partir dessas respostas que eu selecionaria, né, faria uma primeira seleção desses professores e submeteriam eles a uma primeira entrevista. Por que eu optei por fazer a entrevista? Porque a entrevista me pareceu que era a maneira de eu ter mais detalhes sobre o trabalho que esses professores estavam realizando e que isso me economizaria tempo na roda de conversa. Se eu fosse perguntar isso para esses professores na roda de conversa, as rodas de conversa ficariam bem mais longas. Então, isso teria as entrevistas
semi-estruturados, é um momento inicial que eu tenho com esses professores, que inclusive eu consigo conhecer melhor como é que é o trabalho deles e ter elementos para pensar a mediação do meu trabalho nas rodas de conversa. Aí eu tinha pensado, né, submeter ao CEP, que teria uma terceira etapa em que eu faria visita às escolas, não seria para observação participante, mas seria só para conhecer um pouquinho mais o trabalho desses professores, mas eu já desisti, né? Eu acho que, inclusive, pela questão geográfica, a possibilidade de locomoção, mesmo que tenha tempo, isso vai demandar um dinheiro que eu não tenho, né? Que é de ver esses professores, então vai ficar de fora. E aí, por fim, então, a partir dos resultados e da confirmação de que esses professores querem participar das rodas de conversa nas entrevistas, seria agendar as rodas de conversa. As rodas de conversa seriam 3 sessões, né? E cada uma dessas 3 sessões tem um tema gerador que esses professores vão saber de antemão, né? E que é a possibilidade da gente se aprofundar nas questões mais específicas que me interessam na tese, né? Que é, então, o tema gerador da primeira roda de conversa seria as contribuições e especificidades da sociologia para a educação das relações étnico-raciais no ensino médio. O segundo, os desafios e conflitos experienciados no trabalho com as relações étnico-raciais no ensino de sociologia. E, por fim, o que seria um ensino de sociologia antirracista. A ideia é que sejam 3 momentos em que participam, no máximo, 5 professores desses momentos, né? E professores com características relativamente parecidas, no sentido de, assim, de serem todos de Minas Gerais ou todos de São Paulo, mas com alguma diversidade entre si, no sentido de ser mesclado homens e mulheres e pertencimento étnico-racial também variado. Isso porque, né, os estudos sobre a educação das relações étnico-raciais nos indicam, né, de que diferentes pertencimentos étnico-raciais demandam diferentes trabalhos na discussão sobre relações étnico-raciais. Então, se para as populações negras, muitas vezes essa educação precisa ter um sentido de valorização e positivação da sua própria identidade, para brancos precisa ter o questionamento da sua própria branquitude. Então, você tem a ideia que tenha essa diversidade dentro do grupo para verificar se isso está aparecendo no trabalho dos professores, se está aparecendo ou não no trabalho dos professores. Então, a proposta, por enquanto, ela é essa, né? Não sei se vai dar certo, tem um fundamento, né, de por que é ela. E aí, só para finalizar, acho que o que eu estou chamando de roda de conversa tem muitas semelhanças com o que as ciências sociais chama, né, nas suas metodologias de pesquisa, de grupos focais ou grupos de discussão. Por que que eu preferi manter por que que eu preferi usar o termo roda de conversa e não grupos focais ou grupos de discussão? Primeiro porque eu acho que roda de conversa é um termo que está mais no cotidiano das escolas, né? Então, acho que isso geraria mais receptividade entre os professores, né? E eu achei que grupos focais ou mesmo grupos de discussão reforçariam uma certa hierarquia ou objetificação de pesquisador e objeto que eu não queria, né? E que talvez inviabilizaria também as possibilidades de trocas e partilhas, mas eu reconheço que tem semelhanças, né, entre uma coisa e outra. E aí a ideia é também que essas rodas de conversa, elas, num primeiro momento, estão sendo pensadas para pesquisa, mas a ideia é que se o grupo que se formar para essas rodas de conversa tiverem um bom relacionamento entre si, que eles permaneçam em diálogo, né? Então, se for o caso, inclusive, desde o começo, transformar as rodas de conversa num projeto de extensão, no qual eu possa certificar os estudantes, mas no qual isso também possa reverberar em elementos ou em processo de formação continuada, porque bem ou mal não é? Conversar sobre a própria prática é também uma forma de formação continuada,
e também possibilidade, né, de estabelecer parcerias para futuras ações, né, para fortalecer a sua própria atuação docente ou mesmo repensar elementos da sua formação docente. Então, acho que é isso. Acho que ficou talvez um pouco confuso, mas em linhas gerais a proposta é essa. E estou à disposição para dialogar. Obrigada, Marcela. Acho que não está confuso, não. Não? Acho que tá interessante para dialogar, né? Uhum. Tá, eu vou Então, tirar. Tá? tá bem. Tem um esforço muito específico, muito interessante de realização de pesquisa com professores, né? E enquanto o pessoal vai afiando aí as questões, eu queria te perguntar uma coisa muito prática, né? Sobre os professores aqui do Rio Grande do Sul que não responderam. Eu tenho contato com alguns professores de escolas em função da disciplina de estágio, e eu não sei se o teu processo, tua metodologia de acesso aos professores pode contar com esse recurso, né? Então, se puder, eu tenho nomes, e-mail, enfim, aí temos que ver como é que tu pensa isso dentro dessa lógica aqui, né? Não, pode sim, Célia. Inclusive, Pode. não comentei, mas nesse primeiro momento, como tinha toda a questão do carnaval, e eu imaginei que os professores não iam responder, se interessar muito por responder, porque estavam mais preocupados em pensar como é que ia ser o carnaval do que propriamente isso. As primeiras divulgações que eu fiz foi mais em ambientes mais públicos e mais gerais, né, mais amplos. Então, foram em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que são nacionais. E aí eu recebi, isso, não veio nenhuma resposta do Rio Grande do Sul nesse movimento. Veio lá de Pernambuco, veio do Maranhão, mas não veio daqui, né? E aí agora que passou o carnaval, a ideia é também fazer uma divulgação já mais específica, né? E aí pedindo ajuda, na verdade, de professores que atuam na formação de professores. Então, entrar em contato com professores de outras universidades para que eles divulguem entre os seus contatos. Então, Tá bem, então vamos... Só muito legal saber que o Douglas já trabalhou com É, ele. Bacana. Douglas, pode falar, Douglas. Olá, aí Marcela. Bom, embora acho que a gente não se conheça da Unifal, já vi algumas vezes a professora Marcela lá, sou egresso da Unifal, fiz meu mestrado em educação lá. Hoje eu estou aqui na Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e que bom ver a sua pesquisa, assim como da professora Russell também, que apresentou. Para mim, está sendo muito proveitoso esse seminário. Minha pesquisa está também relacionada ao ensino médio. Eu estou pesquisando o novo ensino médio e os itinerários formativos de uma forma mais específica, o projeto de vida, né? A disciplina projeto de vida agora no novo ensino médio. E foi muito bom ouvir, né? Passar esse dia aqui com vocês. Então, a minha fala não é nem no sentido de trazer perguntas ou indagações, mas dizer o quanto tem sido rico para mim ouvir todas essas pesquisas, né? Tem muitas coisas anotadas aqui, referenciais, aquilo que vocês trazem também nesse dia, então, muito bom. Que bom aí, de forma muito especial, também ouvir a Marcela, né? Meu coração também está muito na Unifal, eu tenho um carinho muito grande por aquela casa, então fico muito feliz. Douglas, muito obrigada por estar conosco. Cada um de vocês aqui tem um valor imenso, porque, enfim, eu estou vendo a diversidade, na verdade, de ênfases, de caminhos, né, que a gente faz dentro de um mesmo grupo de pesquisa, e é assim mesmo. E poder ter vocês como interlocutores
é de grande valor e grande desafio também. Que legal ter pessoas de Minas, de outros lugares aí que vêm compartilhar com a gente esse momento. Muito obrigada. Marcela. Não foi uma pergunta, mas bacana saber dos impactos, assim, a Unifal é uma universidade muito nova, né, como universidade, né? Bom, o povo antigo diz que é uma escola centenária, como escola sim, né, mas como universidade é bem pequena. E acho que às vezes quando a gente fica lá no cotidiano da universidade, por ver o tamanho dela, a gente acha que o nosso impacto é muito pequeno, né? Mas é bacana te encontrar aqui, Douglas, inclusive por isso, assim, né? De saber como a gente tem conseguido construir um trabalho de um impacto bem bom, assim, bem bacana. Vou comentar com o grupo que te encontrei aqui. Acho que a Rússia, né, quer fazer uma pergunta? Vai lá, Rússia. Eu acho muito interessante, tinha assistido já a qualificação, né, do projeto da Marcela, acho muito interessante assim, esse trabalho. Eu não sei se eu acompanhei bem, mas tu pretende fazer essas rodas de conversa com grupos separados por estado e um grupo misto, se eu entendi bem. É isso, Marcela? Não, se vai ser nesse formato virtual, não valeria a pena mesclar? Será que não seria interessante, assim, grupos mistos de diferentes lugares? Porque eu fico imaginando que os desafios e pensando nas redes estaduais, né? Talvez sejam diferentes, assim, e possa ser interessante, até para esse aprendizado pela reciprocidade, né? Você fiquei pensando, assim, eu estava te escutando, fiquei pensando sobre isso. Tá. Posso? Tá. Não, tem uma razão de por que dividia por estados, mas que depois na prática não sei se vai se contemplar. Mas a razão era de uma certa percepção ou uma certa suposição de que as condições de trabalho, elas definem muito também as próprias discussões sobre o trabalho. E a gente tem na educação, assim, organizações muito específicas, né? Apesar do ensino médio ser majoritariamente estadual, cada estado organiza o seu ensino médio e as suas carreiras docentes de maneira específica. Então, o meu medo, o meu receio no momento inicial era se eu fizesse grupos com pessoas com condições de trabalho muito diferentes, que a gente ficasse caindo na discussão sobre condição de trabalho e não sobre o tema, sabe? Então, por isso que foi essa discussão que eu fiz inicialmente, mas que eu não sei se de fato ela é tão necessária assim, mas era essa indicação que eu estava pensando inicialmente, né? De que eu garantiria, de alguma forma, uma certa homogeneidade, pelo menos nas condições de trabalho desses professores, para que a gente pudesse focar, então, mais no conteúdo e não tanto nas questões de trabalho, né? Porque meu receio era, se tivesse um professor de federal, de IF, com um professor de estado, que não caísse nessa discussão, mas você só faz isso porque você tem tais condições de trabalho. Então, era um pouco de tentar controlar que isso não acontecesse, né? Mas tinha também a ideia de se tivesse um bom ritmo as discussões, era depois, ao final da realização de todos os grupos, fazer uma reunião geralzona, né, com todo mundo. O problema é que quanto maior o grupo, mais difícil é de coordenar, né? Então, foram essas as preocupações iniciais, né? Mas eu vou ver se pelas respostas ao questionário, se isso
isso se contempla, né? Por exemplo, se eu permanecer só com as respostas que eu tenho hoje aqui, eu não consigo fazer um grupo, por exemplo, só de professores do estado da rede estadual de São Paulo. Eu já teria que ser, e olha que São Paulo é onde eu mais tenho respostas, então já teria que mesclar um pouco. Então, porque, assim, inicialmente a gente vai colocando tudo aquilo que nos parece ideal, né? E a melhor situação. Então, de início, foi esse o cenário perfeito ou mais controlado que eu pintei. Depois, nesse processo, eu vou para os cenários possíveis. Mas a ideia era essa, assim, inicialmente, que eu tentasse controlar um pouco o ambiente para que a gente não caísse mais na discussão sobre as condições de trabalho, ainda que eu acho que elas inevitavelmente vão vir por conta da reforma do ensino médio, das dificuldades que eles estão enfrentando, que não são poucas, né? Tem muitas incertezas, muitas inseguranças, e aí esse também era um dos motivos pelos quais eu queria fazer a roda, porque o professor falar só para mim, eu não tenho nem repertório para dialogar com ele. Mas se ele dialogar com outro colega que está vivendo a mesma situação que ele, então eles poderiam trocar, né? Então essa era também um dos motivos, né? Tem alguma coisa aqui no Do chat Douglas, né? Uhum. Você pensa em mapear quem são qual que é a formação dos professores de sociologia no ensino médio? Então, no questionário não. No questionário eles só me dizem se são licenciados ou não em ciências sociais. Mas na entrevista eu pergunto um pouquinho sobre a trajetória de formação deles, e o meu objetivo é saber assim, se eles não são formados em ciências sociais, em qual momento eles tiveram alguma formação ou não, e qual foi o contato que eles fizeram com a temática das relações étnico-raciais na formação deles, se é que fizeram, né? Porque também pode acontecer que não tenha feito. Mas como o grupo de professores com o qual eu estou trabalhando, ele não tem validade de amostra, né? Então, não sei se isso é tão determinante. E aí eu acho que tem as pesquisas quantitativas que fazem isso bem melhor do que eu, né? Acho que pelos microdados do INEP, a gente já consegue identificar... Bom, sociologia é uma das disciplinas que sempre está lá no topo do ranking da inadequação docente, né? Da inadequação de formação. Então, muito provavelmente vou encontrar muitos professores que não é formado na área. Não sei se era essa a sua preocupação com a pergunta, Douglas, não sei se respondi. Mas o mapeamento que eu vou fazer sim. só assim acho que é quase de curiosidade, né? Para entender um pouquinho a trajetória de formação deles, ainda que o meu interesse principal não é tanto na trajetória de formação deles, e sim na prática que eles têm realizado na escola, né? Na atuação docente deles, com a educação das relações étnico-raciais, né? Vamos ver se tem mais alguma questão. Ótimo, Marcelo. Acho que você me respondeu assim perfeitamente, né? Eu fiquei pensando nisso porque é uma coisa também que estou pensando na minha pesquisa, quem são os professores, por exemplo, de projetos de vida, né? Uma vez hoje, aqui em Minas, por exemplo, tem o CAT, então a pessoa com habilitação, ela vai lá, ela tira o CAT e ela consegue lecionar aquela disciplina. E o quanto essa formação, isso que esse docente traz consigo, impacta, né, no modo como ele vai desenvolver a disciplina de sociologia no ensino médio de uma forma antirracista, né? Fiquei assim, achei muito interessante a sua proposta também. Parabéns mais uma vez. Em Minas, a gente tem a questão do CAT e tem a questão também de que a ABEX tem feito uma atuação junto à Secretaria de Educação
para tentar formalizar que o projeto de vida seja atribuído preferencialmente para os professores formados em ciências sociais, né? Acho que tem uma polêmica, assim, em torno disso. Eu não sei o quanto é interessante ou não a gente assumir o projeto de vida como se fosse aula de sociologia, mas tem tido essa atuação, né? Mas aí isso entra também nas especificidades de cada estado, e essa, inclusive, também mais uma razão pela qual eu queria fazer a delimitação dos grupos por estado, né? Ainda que a reforma do ensino, os estudos sobre a reforma do ensino médio têm nos indicado que tem tido uma padronização muito grande nas formas de implementação, né? Mas ainda tem especificidades muito grandes também de estado para estado, né? Tem uma disparidade, São Paulo está super adiantado na implementação, Minas nem tanto, Rio Grande do Sul outra história, então tem essas questões também. Eu queria comentar, se não tem outra questão, vamos esperar um pouquinho, enquanto vemos se tem outra questão. Eu só queria comentar, Marcela, que eu acho que essa tua preocupação com as condições de trabalho, de fato, acho que é uma preocupação importante, e especialmente quando tu cita institutos federais que trabalham com o ensino médio e as escolas estaduais, e daí a hipótese de que talvez, se tu tiver um grupo de professores de institutos federais, talvez pudesse fazer um grupo só desses professores, porque eles realmente têm uma condição especial e que é aquela que, claro, deveria ser para todos os professores, mas a gente sabe da dificuldade dos professores, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que eu acho que é muito maior que a do Paraná. O Paraná tinha uma carreira, parece que está se deteriorando, essa carreira docente lá, mas também acho que conserva alguma diferença. Bom, então, eu queria fazer esse comentário, mas, ao mesmo tempo, queria comentar uma outra coisa. Teve um tempo em que a categoria, digamos, de professores das ciências sociais, que não era assim tão grande, mas na medida em que surgiu a disciplina e que ela foi criada e houve esse espaço de trabalho dos professores formados em ciências sociais, se entendia que era realmente o licenciado em ciências sociais que precisaria assumir, e aí aquele percentual de defasagem onde não havia, de fato, a aderência. As pessoas eram formadas em outras áreas e davam a disciplina de sociologia. Mas, na medida em que surge o Prof. Sócio, que é o mestrado profissional, que surgiu para diversas áreas, inclusive para a sociologia, ele tem justamente o objetivo de formar pessoas, de um modo geral, que venham da área que vierem. Ele é aberto, me parece. Eu até não conheço se ele tem alguma restrição, acho que não é só para as áreas vizinhas, o Prof. Sócio. Então, eu penso que as universidades que assumiram o Prof. Sócio, né, também deram legitimidade para isso. Então, o que acontece? A gente vai encontrar pessoas com diversas formações na graduação, mas se elas fizeram o mestrado profissional no ensino de sociologia, elas ganham uma legitimidade. Então, talvez essa diferenciação entre a formação de graduação e a formação do mestrado profissional, né? Digamos que, no sentido de ganhar legitimidade, quem não tem a formação de graduação, mas tem o mestrado profissional. Me pareceu importante considerar isso. Eu acho, sem dúvida, sim, e acho que, inclusive, antes do Prof. Sócio, a gente tem diferentes universidades que vão fazer cursos de especialização no ensino de sociologia, né? Então, eu não sei se a UFV tem, mas a Federal de São João del Rei, lá em Minas Gerais,
ela tinha um curso de 360 horas, muita gente, o próprio Douglas fez, que muita gente fazia e que formou muita gente, assim, eu acho que são medidas emergenciais. Assim, também não quero que o meu trabalho dê a entender que eu acho que a formação inicial em ciências sociais, ela é desnecessária, eu não acho. Eu acho que todas as disciplinas têm que ter o professor formado na área. Se a gente for trabalhar com o ensino disciplinar, né, por disciplinas. Mas a questão é que a nossa realidade concreta não é essa. Ela consegue ser em algumas cidades, por exemplo, no sul de Minas, cada vez mais a gente consegue ter que os professores de sociologia sejam formados em sociologia. Mas essa é uma realidade muito específica do sul de Minas que tem a ver com a atuação da Unifal, que eu acho que é um mérito do nosso curso. Inclusive, toda vez que vou lá escrever relatório, eu escrevo isso lá, mostro os dados e tudo. Eu acho que, inclusive, quando a gente pensa as políticas da universidade, a gente tem que olhar para essas questões, né? Mas aí, quando você olha para regiões que não têm isso, ou cidades menores mesmo, que só tem uma escola de ensino médio, e que o professor, quando vai lá assumir aula, ele assume disciplina de um monte ele assume aula de um monte de disciplina, inclusive para ele conseguir ter uma jornada minimamente decente. Então, acho que essas coisas também têm que ser levadas em consideração, e aí, nesse caso, esses cursos são interessantes, mas a gente também sabe que esses cursos são interessantes, não, esses cursos são essenciais, mas a gente também sabe que a capilaridade, o alcance desses cursos, ele é reduzido, né? Inclusive porque as próprias redes não têm pensado as suas organizações de carreira valorizando essas formações, né? Então, a maior parte das carreiras da educação básica, você não é gratificado por ter mestrado ou por ter doutorado, ou quando o impacto é muito pequeno. Então, acho que essas também são coisas que a gente precisava discutir, que acho que o trabalho da Rússia eu tenho condições de dar muitas pistas, né? Para pensar isso, né? Por que a gente tem professor formado em licenciatura que prefere ficar fazendo pós-doc, aí atuar. Com a bolsa de pós-doc você ganha melhor do que com o salário de professor de educação básica. Então, essas coisas também precisam ser discutidas, né? Porque senão a gente não consegue entender também os outros fatores que estão relacionados nos dados mais amplos, como, por exemplo, esse de inadequação formativa, acho que é o nome do dado, alguma coisa assim. No ensino superior a gente usa aderência, formação aderente ao exercício profissional. Sim. Mas aí só, então, para contemplar, que eu acho que assim, para a minha pesquisa, o que os dados me mostravam é que se eu colocasse esse corte, só vou trabalhar com professores que fossem formados em ciências sociais, reduziria muito a possibilidade. E o impacto nas discussões não seria tão grande assim, né? Então, a gente tem lá um monte de revisão bibliográfica nos dizendo que cada vez mais, e as próprias abordagens dos trabalhos do Eneseb, do Prof. Sócio, nos indicando que cada vez mais são abordagens multidisciplinares, que a gente está superando a abordagem entre discussões identitárias culturais versus racismo e desigualdades estruturais, e aí eu reforço, e aí eu achei que se fizesse o recorte pela formação inicial, reforçaria essas análises anteriores que já tem os estudos aí nos indicando que está bem mais amplo, né? Claro, claro. Eu acho que essas decisões, elas são importantes na pesquisa, tu está coerente com o que existe no contexto, né? E todos esses elementos que a gente está trazendo, o que tu estás trazendo, o que o Douglas levantou e tudo mais. A Rússia já tem mais uma pergunta. Eu só queria comentar o seguinte, que tudo isso nos ajuda, se alguém estiver estudando trajetórias de professores de sociologia ou de qualquer... Esses elementos são cruciais para entender as trajetórias
dos professores, né? Podem ser entendidos como elementos de contexto, como elementos de campo, né? A posição que um e outro ocupa nesse cenário. Então, mesmo que não seja uma pesquisa sobre trajetória, considerar essas variáveis é fundamental no estudo de trajetórias. Russell, por favor. Tu tá muda, Russell. Tu pediu para falar? É que tá cortando, eu não vi que tu tinha me liberado. Peço desculpas, até se cortar me avisem, porque eu acho que a minha internet está meio ruim de vez em quando. Eu acho que ela está flutuando, quando tu falava, ela ficava flutuando, mas em momento algum a gente perdeu a tua fala, tá? Ficou claro. Tá. Não, então, a minha pergunta tem a ver com justamente com... Se tu está pensando só na disciplina de sociologia, porque agora, justamente com o novo ensino médio, tem uma carga horária significativa aqui no Rio Grande do Sul, trilhas, que eles estão chamando os itinerários diversificados, esses, né? E daí, uma das... me explicando, que eles recebem uma lista de títulos e os estudantes escolhem, então tem toda uma instabilidade que não se sabe se vai ter encargos para todos os recursos humanos da escola, e para mais de uma escola, ou trocar de escola de estudantes, né? E são títulos, assim, por exemplo, essa professora está atuando num nome horroroso, Estrutura e Funcionamento da Máquina Humana, que é uma trilha diversificada que reúne os professores da área de linguagens e da área das ciências da natureza. E não tem nem ementa, não tem nada, ela disse assim, não tem nenhuma orientação. E tem sobreposição, tem uma outra que é sobre alimentação saudável, umas coisas assim. Então, daí eu fiquei pensando que talvez a educação das relações étnico-raciais ela acabe acontecendo nessas trilhas diversificadas e com abordagens que supostamente seriam interdisciplinares, né? Rússio, eu acho que elas podem acontecer, mas como você não tem regulamentação para isso, essas disciplinas nem inventam, tem? Então acaba que fica a sabor das escolhas dos professores que assumirem ela, né? Por isso que, assim, o meu recorte é que o professor esteja dando aula de sociologia. Pode ser um horário só, e não tem problema, mas que ele esteja com aula de sociologia. E aí eu coloco lá no questionário e faz parte das perguntas da entrevista também, é com quais outras disciplinas ele está trabalhando. E se ele me disser assim, mas na verdade a maior parte desse conteúdo eu acabo abordando no projeto de vida. Para mim não tem problema, porque provavelmente ele vai me dizer assim, mas eu elaborei quando eu pensei as aulas de sociologia, mas é que agora o cenário mudou. Mas como o cenário estava muito instável, se eu não pegasse algo fixo, deixa eu tentar explicar isso melhor. Quando eu comecei a elaborar o projeto, né, que foi em 2019, estava bem no comecinho da implementação. Tinha, inclusive, um receio, não é à toa, né, que o segundo capítulo do meu projeto de qualificação, ele é todo sobre a reforma do ensino médio, de como é que a reforma do ensino médio impacta ou não o ensino de sociologia. Tinha todo um receio, inclusive, de que sumisse as aulas de sociologia e de muitas outras disciplinas do currículo. E aí, o que a gente percebeu na prática? É que, na verdade, não sumiu, mas reduziu muito. Então, em alguns estados, a garantia é só uma aula no primeiro ou no segundo ano, né? E aí, então, só que aí esse professor, ele está na rede, ele vai assumir outras disciplinas, ele vai acabar trabalhando com esses conteúdos em algum outro lugar. O que me pareceu que ficaria mais difícil é se eu aceitasse professor que só está com projeto de vida. Um professor que só está com disciplina de projeto de vida e é formado em história. Quer dizer, esse professor,
ele provavelmente tem coisas muito interessantes para me dizer, mas para pensar o ensino de sociologia, ele pode fugir um pouco da discussão, né? Então, eu acho assim, eu acho que tem interfaces com a discussão mais ampla sobre a educação das relações étnico-raciais no ensino médio, que acho que, inclusive, esse é um dos objetivos da pesquisa, mas eu acho que o ensino médio ainda está em disputa, né? A gente está numa ampla campanha, inclusive, de revogação da reforma do ensino médio. Não sei onde isso vai dar, mas eu espero que isso dê em alguma coisa. Talvez não dê na completa revogação, mas eu acho que tem aí um cenário que permite que essa reforma ainda seja reformável. E aí eu acho que nisso... para pensar a pesquisa em si, eu acho que era necessário agarrar no que tinha de mais concreto antes, que é o que tem a maior probabilidade, inclusive, de permanecer nesses cenários de incerteza, né? Então, me parecia que fazia mais sentido continuar pensando no ensino de sociologia mesmo, porque eu acho que mesmo que se concretizar, olha, não vai ter ensino de sociologia, a gente vai cada vez mais se concretizar no ensino de humanidades, por exemplo, esse ensino de humanidades vai ser pensado a partir do que as disciplinas das humanidades construíram nas suas tradições de ensino, né? Então, acho que se a gente fortalece isso no campo da sociologia, mesmo que depois eu parta para um cenário mais multidisciplinar, isso já vem de alguma forma fortalecido, porque pelos documentos oficiais, isso foi completamente ignorado, né? Eu falei dos currículos do ensino de sociologia, mas esqueci de falar. A própria BNCC, o texto dela, é como se a 10.639 existisse, né? Então, a gente tem um problema aí, um problema sério. Então, acho que era isso.